Aqui, portanto, neste capítulo de Sociologia, que nós iremos trabalhar agora, frente a módulo 4, olha para vocês verem, nós vamos trabalhar modernidade. Aqui, meu caro estudante, eu vou pedir de você uma atenção muito grande. Modernidade em sociologia é diferente do conceito que você tem moderno. Tá vendo? Moderno. Moderno diz respeito principalmente ao período histórico, que nós vamos chamar de período moderno. Então, o período moderno é uma época histórica que inicia-se com a queda de Constantinopla, né, em 1453, e vai até a tomada da Bastilha, com a Revolução Francesa, em 1789. Este arco de tempo aqui é chamado de história moderna. Tá bem? Então, isso aqui é o arco de tempo chamado de história moderna. Agora, meu caro estudante, modernidade diz respeito àquilo que você entende como contemporâneo. Contemporâneo significa que modernidade é relacionado à nossa época. Modernidade é aquilo relacionado aos nossos dias. Beleza, meu caro estudante? Então, por favor, veja aqui a distinção das palavras, para você entender bem. Uma coisa é a idade moderna, uma coisa é o termo moderno, outra coisa é modernidade. Então, modernidade, a sociologia usa com referência aos dias atuais, então, ao mundo contemporâneo. Então, aqui, meu caro estudante, a atualidade, ao mundo atual. Então, aqui nós vamos ter, neste capítulo, uma diferença muito grande do capítulo 2 e do capítulo 3. Atenção, né? Atenção. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós vimos os sociólogos clássicos, aqueles homens que criaram bases para se estudar sociologia. Eles não vão ser esquecidos, eles irão ser retomados, mas nós vamos ter agora uma nova leva de sociólogos, porque o mundo mudou, porque a realidade é outra, porque os tempos agora são completamente diferentes, né? O tempo agora é completamente distinto do século XVIII. Então, nós estamos nem no século XIX, nós vamos falar aqui da segunda metade para frente do século XX. Então, já é os nossos dias atuais, com os autores que compõem o rol sociológico dos dias atuais. Ok, meu caro? Então, está aí, né? Modernidade, para você entender, né? Para você compreender os elementos, portanto, que constituem a modernidade. Vamos lá, então. Próximo passo nosso. Vamos ver a construção da modernidade. A construção da modernidade. Livro, quem tiver e gostar de acompanhar pelo livro, a partir da página 35. Página 35 seguintes. Construção da modernidade. Já expliquei para vocês, então, o que o termo significa, né? Corresponde ao nosso mundo atual. Então, eu vou contextualizar, né, meu caro estudante? A gente sempre precisa estar conectado, a gente sempre precisa estar contextualizado para a gente entender como que as coisas funcionam e como que as coisas funcionam bem. Então, vejam aqui, né? Nós vamos, então, voltar lá no século XIX. Aqui está o século XIX. No século XIX,
o pensamento preponderante era o pensamento positivista, aquele pensamento que advém de Augusto Comte. E o positivismo é aquele movimento que faz com que o homem acredite na ciência. Então, a ciência, a técnica, a tecnologia resolveria todos os problemas humanos. E a ciência seria o passaporte para o mundo novo. Lembrando que pela ciência, pelo positivismo, o homem chegou, o homem europeu, claro e evidente, né, meu caro estudante? O homem chegou ao imperialismo. O homem, então, dominava, portanto, todas as outras regiões do planeta. América para americanos, nós estávamos sob a chibata dos Estados Unidos, a África e a Ásia foram fatiadas pelas potências imperialistas europeias. Então, as potências do mundo antigo, do primeiro colonialismo, eram Portugal e Espanha, e agora nós vamos ter novas potências coloniais, consideradas neocolonialistas, como a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Itália, né? Nações poderosíssimas que conseguem dominar outros povos, que conseguem se sobrepor sobre outras nações por causa dos seus avanços científicos, por causa da sua ciência. Então, a ciência, ela se torna fundamental na vida social. E é justamente neste período, meu caro estudante, meu caro amigo que está me acompanhando aqui agora, é justamente neste período que nós vamos ter o surgimento da sociologia. Então, a sociologia vai nascer nesse contexto. Veja aqui os autores, Karl Marx, sendo contra o capitalismo, né? É o sistema socialista, mas é uma análise também, não deixa de ser interessante, né? Do sistema capital, ele é contrário ao positivista. E temos, né, o Durkheim, que era um positivista assumido, tá vendo? E nós temos também a figura de Max Weber. E Max Weber também é a favor do capitalismo. Então, a sociologia surge neste contexto. Estes sociólogos, então, interpretam a sociedade, interpretam a vida da sociedade através de chaves de leitura extremamente poderosos. Estes sociólogos aqui, eles têm, portanto, instrumentos altamente qualificados para fazer uma análise de um agrupamento humano. Qualquer um deles, tanto Marx, Durkheim ou Weber. Né? Então, eles são sociólogos de primeira grandeza. E eles vão fazer com que esta ciência, sociologia, assuma também um viés científico. Então, a partir desses autores, a sociologia tem instrumentos científicos. A sociologia tem uma análise técnica da sociedade humana. Ok? Mas acontece o seguinte, né? O tempo passa, o tempo voa. Então, nós vamos entrar dentro de um novo período. Não temos mais Weber, né? Karl Marx morreu em 1889. Durkheim morreu em 1917. Weber morreu em 1920. Então, na segunda, eles analisaram a sociedade europeia num arco de 50, 60, 70 anos. Agora, a partir das novas realidades, vão surgir outros pensadores, vão surgir outros sociólogos. E é isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver agora um grande número de sociólogos e sociólogas, né, as mulheres também, irão se fazer presentes agora neste mundo moderno, homens e mulheres que terão uma análise muito perspicaz, uma análise muito interessante
interessante daquilo que está acontecendo, portanto, dentro da sociedade, dentro dos agrupamentos humanos. Então, agora, nós vamos estar imersos no século XX. No século XX, portanto, o estudo da sociedade ele é ainda mais técnico. Claro que ele vai seguir os clássicos. Os 3 sociólogos clássicos ali ainda continuam muito importantes, ainda continuam fundamentais, por que não? Mas agora a sociologia vai ser muito mais técnica. A sociologia ela vai se ramificar em várias outras disciplinas, em vários outros ramos. Então, vai fazer parte da sociologia a antropologia, que é o estudo das sociedades humanas que vieram anteriormente aqui, junto com a antropologia, podemos colocar a arqueologia, não está aqui, mas ela é importante. A gente vai colocar a psicologia, né? Olha a psicologia, o psique humano, né? Como que nós estamos. Olha para você ver, agora nessa época de Covid-19, tem muita gente ficando doente. Tem muita gente doente psicologicamente, né, meu caro estudante? Então, vejam bem. Então, nós temos também esta situação aí, né? Psicológico, psique é muito importante. Nós vamos ter, olha para você ver, a área econômica. A área econômica. A economia é fundamental. O nosso Bolsonaro está doido para salvar a economia, para fazer todo mundo voltar, né, e etc. Agora uma volta escalonada e etc. Mas é economia, para salvar a economia de um país. Outras subdivisões, olha a política, coxinha e mortadela, né? Republicano e democrata. Olha o mundo rural. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Né? Temos que entender essa dimensão. Olha aí o lazer, oh, que tristeza, ou vontade de ir numa cachoeira, ou vontade de fazer uma caminhada, ou vontade de andar de bicicleta, né? Ou vontade de ir numa cidade, né? Num restaurante, tudo quanto, ou vontade de consumir, né? Para quem tem dinheiro é bom, né? Então, é a vontade danada de consumir e etc. Então, vejam que a sociologia se tornou muito mais complexa. Então, meu caro estudante, aí vai. A partir, então, do século XX, né? A partir, portanto, da segunda metade do século XX, ao invés de chamarmos sociologia, vamos trocar o nome. Vamos passar o nome, então, para abraçar esta multiplicidade de disciplinas, vamos chamar agora de ciências sociais. Então, a sociologia, ela hoje, ela é muito ampla, ela é muito complexa, ela tem vários elementos, portanto. Né? Então, observe que o campo de estudos ele se ampliou demais. Então, sociologia é uma palavra curta para definir a amplitude, portanto, dos temas que iremos tratar. Portanto, é muito melhor a gente chamar agora de ciências sociais. Tá bem? Então, muita atenção. Olha aí um termo técnico, né, meu caro estudante? Você que escreve muita redação, né? Você pode apresentar todos estes elementos aqui dentro do rol das ciências sociais. Então, as ciências sociais, então, tem que analisar a sociedade através de um prisma muito maior. Tem que ver a antropologia, a psicologia, a economia, a política, o ambiente urbano, o ambiente rural, o lazer, o consumo e por aí vai. Né? Então, se tornou muito técnico, portanto, aqui dentro deste período moderno, o estudo da sociologia. Está vendo, meu caro? Aí. E nós vamos continuando, né? Então, vamos para a próxima parte, vamos para o próximo slide. Entretanto, o século XX, ele é dividido tecnicamente em duas partes. Né? O século XX, então, ele é fracionado em dois elementos. Por que ele é fracionado em dois elementos? Porque a primeira metade do século XX foi só guerra. Né? Foi só guerra. Então, a primeira metade do século XX
foi um período perdido, foi jogado no lixo, né? Então, olha para você ver, só destruição e morte, uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Só para os senhores terem a noção, só na Primeira Guerra, que terminou em 1917, só na Primeira Guerra morreram 18 milhões de indivíduos. 18 milhões de pessoas perderam a vida só na Primeira Guerra Mundial. Então, é uma coisa terrível. Depois veio a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi pior ainda, né? Com um número muito maior e tudo quanto. Então, o que acontece? Nós vamos ter o surgimento de um mundo novo. O mundo novo, ele surge a partir da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir da segunda metade do século XX, até os dias atuais. Então, em outras palavras, a guerra terminou há uns 75 anos atrás. Então, depois da guerra, a humanidade parou, respirou, teve que olhar para trás e teve que se reconstruir. Estava tudo destruído. Por isso que eu coloquei essa fotografia aqui para os senhores, né? Estava tudo destruído. O homem chegou ao fundo do poço. O homem chegou ao máximo da degradação. Estes rapazes aqui, ó, que eu coloco para vocês aqui na segunda fotografia, né, levaram a humanidade para o fundo do poço. O nazismo mostrou a pior parte do ser humano. Então, o que deu? O desespero do século XIX. O século XIX foi um século onde as pessoas só pensavam em dinheiro, onde as pessoas só pensavam em destruir a natureza. As pessoas só pensavam em acabar com os recursos. O que levou a humanidade? Este período onde o homem só pensava em construir máquina, levou o homem para o fundo do poço. O nome disso, né, que nós chamamos aqui em filosofia, em sociologia, nós chamamos esse movimento de positivismo. Em outras palavras, o positivismo é uma merda. O positivismo levou o homem para o fundo do poço. A máquina, aqui está um tanque de guerra. A máquina causa destruição. Agora, a morte, ela é fabricada como numa indústria. Ela ocorre agora a parcelas gigantescas. Aqui eu vou lembrar para vocês aqui a Little Boy, que é a bomba que os Estados Unidos jogaram em cima do Japão em 1945, a Little Boy. As bombas atômicas, no final de contas, elas eliminaram, elas mataram, ou na hora, ou subsequencialmente, elas mataram 300 mil japoneses com duas bombas, né? A Little Boy e a outra que eu não sei o nome, eles davam um nome para essas pragas e etc. Ou seja, o positivismo falhou. O homem confiou na máquina e a máquina destruiu a humanidade. A máquina acabou com o ser humano, meu caro estudante. Então, agora nós vamos ter que fazer novas leituras. Vamos ter que analisar novas temáticas. Vamos ter que tratar de temas que ainda não tratamos. Vamos ter que tratar de realidades que ainda não vivemos. Veja aqui, meu caro, então, a realidade, o mundo agora mudou. O mundo agora vai ter que trabalhar novas temáticas. O homem faliu. O positivismo, uma fábrica de morte. A ciência, em primeiro lugar, levou o homem para o buraco. Então, vamos ver, então, outras linhas, novas temáticas, né, que irão surgir, né? Novas temáticas que irão aparecer aqui agora no contexto europeu e no contexto mundial. Por exemplo, novas reflexões de caráter epistemológico. Justamente
novas possibilidades que vão substituir o positivismo. E eu vou citar aqui para vocês uma, como, por exemplo, o existencialismo de Jean-Paul Sartre. Né? O existencialismo. Olha para você ver, agora geração paz e amor. Não quero guerra, quero paz e amor. Então, é um pensamento diferente. Para que eu vou querer uma máquina poluidora? Né? Ah, tá certo, eu estou andando de Kombi, porque eu sou da geração paz e amor, mas você tem um combustível aí natural? Eu não quero colocar petróleo na minha Kombi. Você tem aí um álcool feito de cana-de-açúcar, etc. Então, eu quero uma coisa mais natural. Olha para você ver. Então, o homem mudou. Tá vendo? A humanidade trata um tema novo, uma nova epistemologia. Olha para você ver. Olha agora o tanto de paradigmas que a gente tem para seguir. As pessoas são totalmente diferentes. Né? É um mundo culturalmente construído com vários outros elementos. Então, as pessoas se constroem com várias possibilidades. Tem várias direções, né? Você pode seguir a tradição, você pode ser punk, você pode gostar do rock and roll, você pode gostar do funk, sei lá o que, não goste não, mas você pode gostar do sertanejo, da MPB. Você tem várias vertentes, você pode ir para vários lados que você quiser. Agora, então, por causa da multiplicidade de paradigmas, vem a palavra liberdade. Né? Então, você vê uma reflexão sobre a liberdade, sobre o homem que agora não precisa de viver sobre a mira destes aqui, do lado de cá. Vamos chamá-los carinhosamente fedaputas, né? Esses aqui do lado de cá. Então, agora o homem pode seguir ele mesmo. Olha para você ver. Então, várias tentativas, portanto, de integração e síntese vão aparecer aqui agora. Integração de ciências. A gente pode falar, por exemplo, olha a psicologia, que eu já disse, psicologia, filosofia mais medicina. Olha que coisa interessante. Filosofia mais medicina da psicologia. Eletrônica mais mecânica, mecatrônica. Vida mais comportamento, vida mais ética, bioética. Então, temas que são integrados e novas sínteses vão aparecer aqui agora. E tentativa de superação dos elementos binários que o mundo era construído. O mundo era construído com elementos binários. O mundo era construído somente com pares. Era uma diferença entre subjetivo e objetivo. Uma diferença entre agente e estrutura, entre coletivo e indivíduo, entre macrosociologia e microsociologia. De certo modo, uma leitura bastante reducionista. E esta leitura reducionista vai ser substituída por, digamos assim, uma leitura mais completa, uma leitura mais generalizada, meu caro estudante. Ok? Também nós vamos ter aqui, então, uma expansão para novos campos de pesquisa. Novos campos de pesquisa, novos laboratórios, né? Então, a tecnologia vai se diversificar por várias áreas. Tem a tecnologia biológica, tem a tecnologia eletrônica, tem a tecnologia informática, né? Tem a informática aqui agora e tudo quanto. Então, vejam bem as diferenças. Então, nós vamos ultrapassar várias fronteiras aqui agora que as ciências não conseguiam. Agora nós olhamos para o universo de uma outra maneira. Agora nós olhamos para a natureza de uma outra maneira. Ou pelo menos deveríamos olhar, né, para estas realidades de um modo completamente distinto. Beleza, meus caros? Os senhores estão me acompanhando, por favor? Está tudo tranquilo, pessoal? Né? Tá vendo? Isso aqui vai ser importante na hora de vocês construírem seus textos e etc., na hora de vocês apresentarem as suas ideias com relação a esta nova realidade do mundo. Tá bom? Nós estamos ainda, meus caros estudantes, depois dessa breve introdução que eu fiz para vocês, né? Nós ainda estamos aqui falando
da construção deste mundo moderno. E a construção desse mundo moderno, ele será pautado, né, através do respeito. Tudo que os nazistas faziam, vejam aqui nesse slide anterior, tudo que os nazistas faziam era não respeitar as pessoas. Era um desrespeito àqueles que tinham síndrome de Down, àqueles que tinham deficiências físicas. Era um desrespeito ao judeu, era um desrespeito ao negro, ao eslavo, um desrespeito ao cigano gigantesco. Era um mundo intolerante. A intolerância era determinante. A intolerância era fundamental. Os homens altamente ignorantes, né? Uma leitura absolutamente mínima, uma leitura diminuta da realidade, uma leitura restrita do ser humano. Né? Por exemplo, eles achavam que somente os arianos seriam perfeitos, só os arianos merecem este planeta. Você imagina lá a crueldade das pesquisas científicas com os gêmeos, com as pessoas no campo de concentração, a morte agora sendo produzida de modo industrial para milhões e milhões de pessoas. Então, este era o contexto que nós tínhamos, um contexto de desrespeito. Então, aqui agora, nós vamos passar por uma nova temática, né? Que agora nós vamos ter que pensar em outros elementos. Outras palavras aqui agora terão que fazer parte do dicionário da humanidade.